pessoal, tudo bem? Essa é nossa aula prática de tecido muscular. E eu estou gravando aqui para vocês nesse nosso ensino remoto emergencial. Não tá fácil para ninguém, mas a gente continua aqui mandando muito conteúdo para vocês. Então, hoje a gente vai falar de músculo. E o músculo se divide em músculo estriado esquelético. E nesse corte de músculo estriado esquelético, aí corado pela hematoxilina e eosina, o que a gente pode observar? Observar que as células, são sinciciais. O que é isso? São células com múltiplos núcleos, células cilíndricas e são chamadas de miônios. O que é miônio? Miônio é célula muscular. E ainda, cheia de envoltórios, igual vocês veem nessas imagens aí, de tecido conjuntivo. Então, nós temos, esses envoltórios aí de tecido conjuntivo. O músculo estriado esquelético, a gente vê que cada fibra muscular, essa lâmina aí tá bonitona, cada fibra muscular possui o citoplasma que é acidófilo, gosta do ácido que é a eosina, que tem muitas miofibrilas, de filamentos espessos e filamentos finos. Lembram lá os espessos, a mioglobina, e os finos, a actina. Mioglobina não, desculpem. Actina e miosina. Espessos é miosina e finos actina. Mioglobina é aquela, carreadora de que retém o oxigênio lá no músculo, de coloração avermelhada. Então, esse citoplasma é acidófilo, tem as miofibrilas aí, actina e miosina, e cada fibra é constituída, por uma célula cilíndrica única e que a gente chama de miônio. Cada célula dessa aqui. E aqui a gente vê os vários núcleos, corados em roxinho. Naquelas, como se fossem chavezinhas ali, tá delimitado, uma célula que é toda compridona, assim, a gente não consegue ver nessa imagem toda aqui, mas eu queria que vocês prestassem atenção que nessa imagem aqui dá pra gente ver muita a estriação transversal aí dessas fibras musculares esqueléticas. Além disso, a gente observa aí, ó, o núcleo dos miônios são numerosos, ovoides e periféricos, deslocados para a periferia da célula, próximo aí da membrana celular, e ainda, essa estriação transversal que representa, a organização dos filamentos finos e filamentos espessos. Dos filamentos finos e dos filamentos espessos. Aqui a gente consegue observar, num aumento maior ainda, o núcleo das células deslocado para a periferia, o citoplasma das células bem acidófilo, e aqui, ainda a gente consegue ver, envoltórios de tecido conjuntivo em cada célula dessa, com as estriações transversais, aí só para a gente entender. Então, o primeiro envoltório que a gente estuda é o endomísio, essa fina faixa de tecido conjuntivo frouxo, rico naquelas fibras reticulares, que parece uma rede aí, e vai envolver cada fibra, cada miônio. Geralmente, na hematoxilina e eosina, ele aparece em imagem negativa ao redor de cada célula muscular aí, que é essa área branquinha aí, na célula muscular. E aí nós temos, o perimísio, é o tecido conjuntivo frouxo, geralmente com vasos sanguíneos, que vai envolver fascículos, tá erradinho ali, fascículos, eu comi um Lzinho, que são feixes de fibras musculares. E é mais visível, em médio aumento esse perimísio, então endomísio, perimísio. O outro envoltório é o epimísio, esse tecido conjuntivo denso ordenado, que está na seta aí que eu coloquei, é a face muscular, que envolve externamente o músculo. Geralmente é esse aí que a gente tem que tirar, senão a carninha, por exemplo, que a gente vai cozinhar, fica mais duro, Ele é geralmente mais esbranquiçado, assim, com uma característica, de que a gente olha assim, ele fica meio esbranquiçado. Aqui, só para a gente lembrar, o músculo todo envolvido pelo epimísio, o perimísio envolvendo cada fascículo e, cada fibra muscular, o seu endomísio aí nesse esqueminha para a gente observar. No corte transversal de músculo estriado esquelético, ao redor de cada célula, as células no corte transversal, elas aparecem assim, como se fossem esses laguinhos aqui, esses cortes,
mais ou menos circulares, e cada célula vai ser envolvida pelo seu endomísio, né? E nós podemos ter em cada na musculatura, né, que é muito irrigada, principalmente aí no perimísio, esses pequenos capilares. Ó, vejam aqui na imagem, eu vou apontar para vocês, né, os vasos sanguíneos, que são esses em vermelhinhos aqui, ó, esses capilares bem mais em vermelhinho. O resto são figuras que a gente já está acostumado, né, a observar, que são as células, ó, cortadas transversalmente. A gente pode observar aqui. Aqui num outro corte transversal, num aumento menor ainda, para a gente observar os nossos envoltórios aqui do músculo. O epimísio envolvendo todo o músculo, esse tecido conjuntivo denso, o perimísio envolvendo os fascículos musculares e cada célula com seu respectivo endomísio. Nessa outra imagem aí, só para a gente relembrar tudo que a gente viu aqui no músculo estriado esquelético, né? Cada célula, citoplasma eosinofílico, gosta da eosina, né? Acidófilo, amigo do corante ácido. Os núcleos são deslocados para a periferia das células. As células musculares cheias aí de miofibrilas, né? Actina e miosina, aqui cortadas transversalmente, e cada uma com seu endomísio. Várias células musculares juntas com o seu perimísio. Vejam que aqui no perimísio, aqui no meio, quase que no centro, e aqui também, ó, já dá para ver uma arteríola, né? Pequenos vasos sanguíneos a gente consegue ver aqui. E nessa imagem só não mostrou o epimísio, né? Que é aquele que envolve todo o músculo ali para ele funcionar lá no organismo. Músculo estriado cardíaco. Músculo estriado cardíaco é a maior parte, né, do coração. Vai ser envolvido por tecido, e o coração é envolvido por tecido conjuntivo interna e externamente. Por quê? Porque precisa ser lisinho para o sangue circular ali dentro daquela massa de musculatura. Então vejam nessa imagem aqui no aumento menor que tem um tecido conjuntivo aqui internamente, eu acho que eu coloquei setinha, coloquei sim, ó, um tecido aqui externamente, desculpem, e aqui as fibras musculares, ó, dispostas em vários sentidos aqui no coração. Esse tecido conjuntivo externo. Aqui, nessa outra imagem, a gente vê, ó, uma parte do tecido conjuntivo interno aqui. Daqui a pouco a gente vai falar dessas fibras especiais aqui, ó, que são as fibras de Purkinje, e entre elas e esse tecido cardíaco aqui que está cortado mais ou menos transversalmente, nós temos, né, a parte de tecido conjuntivo, tá? E o resto todo, que está mais avermelhadinho aqui, é musculatura cardíaca. Então, né, o tecido conjuntivo envolve internamente e externamente o coração. No corte longitudinal do coração, a gente vai ver o quê? As fibras musculares cardíacas, também chamadas de cardiomiócitos, ó, vejam aqui, que são células ramificadas e que formam plexos. Plexos, né, que vão se anastomosando uns com os outros. Aqui nessa outra imagem, a gente observa, né, essas fibras, pulei um, essas fibras musculares cardíacas, é porque tem hora que eu estou mostrando para vocês, eu não estou enxergando aqui na projeção, e às vezes eu clico sem ver. Aqui, ó, o núcleo, né? Os discos intercalares, que é onde uma membrana da célula vai se encostar com a membrana da outra célula para se anastomosar. E entre, né, essas células existem capilares sanguíneos, sim, para levar a nutrição para o coração. Aqui, né, nesse esqueminha, foi colocado aí para vocês, ó, a formação, né, desse plexo, que é isso aí que está mostrando, né, que é fibra muscular cardíaca, né, formando esse plexo aí, que está na imagem aí para vocês, todas essas fibras musculares cortadas em seção longitudinal. Aqui também é um corte longitudinal, que dá para a gente ver direitinho aqui nessa imagem do canto à direita da figura, a estriação transversal, que corresponde aos filamentos de actina e miosina. As estrias escalariformes, né, estão dentro desses dois círculos cinzas aí, que são as que dá mais para ver, existem outras, né? Aqui na imagem dá para ver uma outra aqui, uma sombrazinha aqui, né? Aqui também, mas as que estão mais visíveis são essas do centro aqui. E ainda, né, que cada cardiomiócito, cada célula muscular cardíaca possui um ou dois núcleos centrais
E esses núcleos, né, podem ser um pouquinho deslocados para a periferia da célula, mas é coisa pouca. E esses núcleos possuem, né, formato mais ovalado. Entre as células cardíacas aqui no cantinho à esquerda, a gente pode observar, né, um capilar sanguíneo. Nessa outra imagem aí está mais claro para a gente ver as estriações transversais do músculo cardíaco, né? Tem todas as outras coisas que a gente falou, mas aí dá para ver mais as estriações transversais. Nessa outra imagem aí a gente vê, né, os núcleos centrais ou ligeiramente excêntricos, e também tem um monte de setinha aí que veio já na imagem que a gente pegou lá da internet com os discos intercalares, né? Que são também chamados de estrias escalariformes. E entre eles, entre as células aqui, ó, se eu ver se eu consigo apontar para vocês aqui, lá na projeção, professora, entre as células aqui, eu espero que eu esteja conseguindo mostrar para vocês, existem, ó, células sanguíneas e isso é um capilar, né, que existe entre as células cardíacas aí. Essa aqui seria a imagem do corte longitudinal, né, no desenho esquemático acima da nossa apostila, as fibras cortadas longitudinalmente, uma fibra se ancorando na outra por discos intercalares ou estria escalariforme, as estriações transversais, que correspondem à actina e miosina, e os núcleos, né, nas células aí musculares esqueléticas. Nessa imagenzinha abaixo, né, um esqueminha aí mostrando com mais clareza os discos intercalares que unem os cardiomiócitos. Coloquei setinha aí também. Aqui, opa, no corte transversal, voltando, professora, olha, esse negócio hoje tá que tá comigo. Acho que meu mouse tá muito sensível. Aí nós temos o quê? No corte transversal, a fibra que é assim, né, gente, compridinho, quando eu corto transversalmente, ela fica arredondadinha. Então, né, eu vejo essas fibras sendo cortadas aqui arredondadinhas, né. O núcleo dos cardiomiócitos pode ser central ou ligeiramente excêntrico. E aí, quando eu corto esses plexos, né, eu vejo que alguns saem em corte oblíquo, né, que é a parte, né, da direita e abaixo dessa imagem aqui. Mas a gente vai vamos dizer assim, se ater mais aqui ao corte transversal, porque é mais fácil da gente observar. Então, o núcleo é central ou ligeiramente excêntrico, vejam aqui abaixo, ó, nem todas as células, e acima também onde eu coloquei essa setinha, nem todas as células, o corte passou pelo núcleo, né? Então, tem dois núcleos aqui, um outro núcleo aqui, aqui também, e esse que eu coloquei a seta aqui acima e à direita. E ainda a gente pode ver, né, o sarcoplasma, que é o citoplasma das células musculares, né? Tem muito retículo sarcoplasmático, que tem miofibrilas em corte transversal. Aqui nessa imagem, no original lá que a gente pegou, tem inclusive as miofibrilas aqui circuladas, ó, com um círculozinho mais acinzentadinho, só para a gente observar aqui na nossa imagem. Agora, no corte transversal, a gente vai localizar, né, o endocárdio, que é um tecido conjuntivo frouxo que vai revestir o coração internamente. Logo abaixo desse endocárdio, existem, né, as famosas fibras de Purkinje. Vejam ali na imagem, parece que tem três camadas, né? A mais ventral é a do miocárdio, o músculo cardíaco. A intermediária representar as fibras de Purkinje. E a mais externa, que no caso aqui é a mais interna, né, representa o endocárdio, que é voltado para dentro do coração. E lá em cima, ó, tá colocado, né, que é o lúmen do ventrículo, ou seja, a cavidade ventricular. Então, essas fibras de Purkinje são mais facilmente localizadas logo abaixo ao endocárdio. Essas fibras de Purkinje agora, né, o corte anterior, só para a gente entender, estava longitudinal nas fibras de Purkinje, mas no miocárdio estava transversal. Então, a gente precisa prestar atenção aqui. Esse aqui agora, ó, é um corte transversal das fibras de Purkinje. Então, nós vamos olhar que cada fibra de Purkinje a gente tem um halo claro, né? Um local como se tivesse desbotado, assim, perto do núcleo.
E essa área é o acúmulo de glicogênio, né, a imagem negativa do glicogênio que está estocado aí dentro das fibras de Purkinje. E é a principal característica da identificação histológica, mesmo assim, independente se está no corte transversal, se está no corte longitudinal, é assim que a gente vê as fibras de Purkinje. No cantinho aqui à esquerda e acima, tem um pouquinho dos cardiomiócitos para a gente observar aqui, né? Tem gordura também, no coração tem acúmulo de gordura, tá, gente? Então, tem adipócitos aqui nessa célula, nessa imagem também. Nessa outra imagem aqui, ó, a gente vê cardiomiócitos na periferia e mais ao centro aqui, ó, essas células com um halo claro ao redor do núcleo, que são as células de Purkinje. E que, se a gente observar também, elas têm um tamanho maior do que os cardiomiócitos, né, ali normais, vamos dizer assim, os cardiomiócitos comuns. As fibras de Purkinje, então, têm esse maior diâmetro se comparadas aos cardiomiócitos comuns e vão se unir, né, por discos intercalares, principalmente localizados no corte longitudinal, igual a esqueminha que a gente está vendo aqui, ó, né, da esquerda e abaixo, as células aí com halo claro ao redor do núcleo, logo abaixo do endocárdio, né, as miofibrilas localizadas na periferia da célula, e, né, se unindo por discos intercalares. No corte transversal, a gente não observa os discos intercalares, a gente observa somente as células de Purkinje, né, aí com esse formato arredondadinho, as miofibrilas na periferia e um halo claro ao redor do núcleo. Agora nós vamos falar de músculo liso. No músculo liso, eu brinco que às vezes parece até que a lâmina é meio sem graça, porque a gente vê só os núcleos, né, as fibras musculares lisas que são acidófilas, o citoplasma é acidófilo e o núcleo é basófilo. É uma célula fusiforme, né, como se fosse um formato assim de olhinho, né, um olhinho fuso, né, que o centro é maiorzinho e depois ela vai achatando, e o núcleo é central e alongado e não possui, né, as estriações transversais que a gente viu nas outras musculaturas aí. Novamente, ó, o núcleo é central e alongado e sem estriações transversais nesse músculo liso aí. Aqui, né, de novo, corte de músculo liso aí, o núcleo é central e a célula fusiforme. Repare que o comprimento, né, da célula muscular lisa é bem menor do que o comprimento da célula muscular estriada esquelética e da célula cardíaca também. Nesses órgãos aqui, né, um vaso sanguíneo e um outro órgão oco aqui, ó, parece-me que isso aqui é um ureter, né? Nós temos o quê? Ups, voltou. O músculo liso aqui, ó, na parede da artéria, logo abaixo do endotélio, né? No centro da artéria aqui nós temos, que é essa imagem da esquerda, nós temos células sanguíneas, umas nucleadas, outras não. E nessa outra figura da direita, né, essa camadinha de músculo liso aqui que aparece como, né, onde está marcado ali, que aparece como essa área mais acidófila aqui bem no cantinho à direita da imagem. Aqui nós podemos observar, né, várias camadas de músculo liso, igual no esôfago existe a camada circular interna, que é como se fosse uma espiral, assim, ó, tá? A camada muscular interna lá do esôfago, uma espiral, igual essa apostila que eu tô mostrando aqui para vocês, e por fora dessa existe uma camada longitudinal externa. Ou seja, tem uma camada circunferencial interna e uma camada longitudinal externa aí no esôfago. E essa imagem aí nos mostra isso, né? As camadas, né, das células aí, células acidófilas aí do músculo liso, e uma camada longitudinal, vejam aí, que o corte passou longitudinal e outra que o corte passou transversal. E aí a camada 1 e a camada 2 para a gente ver, né? O posicionamento aí dos núcleos nos indica como que a célula foi cortada. Se ela foi cortada mais longitudinalmente nessa camada 1 ou mais transversalmente aqui na camada 2 dessa lâmina. Pessoal, aqui
A gente termina a aula de músculo, é bem facinho, né? Músculo liso, músculo estriado esquelético e músculo cardíaco. Lembrando, né, que a gente não pode negligenciar essas áreas de produção aí, né? As pessoas vão ficar agora com vontade de comer uma dobradinha, porque a gente pensa muito quando a gente está falando em músculo, só na carne do animal. Mas a gente precisa lembrar que músculo liso também é apreciado, né? E é essa iguaria aí que é, né, a famosa dobradinha aí de boi, ou a buchada de bode, buchada de carneiro, buchada de cabrito, que também é muito apreciado. Eu continuo aqui mandando informação para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem aí, fiquem seguros. Inquieto faixa e não sai para qualquer coisa, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.